Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Escola Alva Maria. Estou aqui com a Raíssa, do nono B. Oi. Tchauzinho aí pra câmera. Yasmin, tchauzinho ali, ó. Gessiane, isso, né? Historiador aí, futuro médico. E também com a nossa querida Naftali. E por último aí, a nossa querida Nayara. Nosso tema de hoje é Primeira Guerra Mundial. Respeito das causas, das fases, das alianças, consequências, enfim, vamos tratar um pouco aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Fato marcante aí que foi as causas dessa grande guerra. Fale um pouco para nós quais foram essas causas, né, que culminaram aí com o processo dessa grande guerra. Primeiramente, que as causas da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, foi as rivalidades imperialistas, que as causas das rivalidades imperialistas foi o imperialismo, que era a corrida dos países europeus, dos países imperialistas, por poder e influência, com consequências muitas vezes militares, aumentando esses atritos entre eles. E essas rivalidades imperialistas, tivemos aí momentos marcantes, que foi a corrida armamentista, né? A chamada Paz Armada. E o que foi essa corrida armamentista, né? Essa corrida armamentista, que depois foi chamada de Paz Armada, foi um tratado de paz que eles fizeram, que os países europeus fizeram, que eles não se enfrentavam, mas eles previam que ia acontecer uma guerra, e aconteceu. Eles previam isso, então cada um tinha suas armas, mas eles não se enfrentavam. Se preparando, né? Preparando seu exército, preparando suas armas, né? Seu poder bélico, para um possível conflito, né? Mais adiante. Estava prevendo e aconteceu. Raíssa, nós temos também o revanchismo francês, né? O que foi isso? O revanchismo francês foi entre a França e o Império Alemão, que isso já era ocorrido desde o francês. Já aconteciam lá no século XIX, desde depois da Guerra de Franco-Prussiana, que foi entre a França e o Império Alemão, e a França perdeu, e depois que assinou o Tratado de Frankfurt, a França acabou perdendo a maior parte da terra de Alsácia-Lorena, e essa terra de Alsácia-Lorena, que ficava entre a França, a Alemanha e a França, a França perdeu a maior parte desse terra, que era rico em minérios, e também teve que assinar uma fiança muito cara para a Alemanha. Então, as tensões aí herdadas do século XIX desencadeou aí todas essas tensões, né, rivalidades imperialistas aí, questão do revanchismo francês, né, questão da corrida armamentista aí. Então, foi mais ou menos a questão das causas que levaram a essa grande guerra. Temos também a questão da Belle Époque, né? No século XIX estava passando aí por uma grande transformação, né? Os países europeus, questão do nacionalismo também. Então, tudo isso, né, contribuiu para que essa grande guerra viesse a acontecer. Temos aqui a Gessiane, né, para nos falar um pouco sobre essas alianças. Gessiane, devido a essas disputas imperialistas, formaram-se dois blocos distintos. Quais? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Entente era formada por quais países? A Tríplice Entente era formada por Grã-Bretanha, que era uma ilha que fica no Reino Unido, Rússia e França. E nós temos também a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Pronto. Esses dois blocos, né, tiveram objetivos comuns. Qual foi o objetivo da Tríplice Aliança, a formação? Era isolar os franceses e os russos, assim evitar uma nova guerra no continente europeu. Em 20 de maio de 1822, foi formada aí a Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente foi formada aí
na questão da resistência, né? Resistência e aí contestar, né, as ações da Tríplice Aliança. Me diga aqui uma coisa, a Rússia sai da guerra em 1917 e tivemos aí algumas razões para que ela pudesse sair. Quais foram? Foi a crise socialista que aconteceu naquela época, que o governo russo estava passando, o território estava passando por alguns conflitos, algumas crises. Então, os russos resolveram tomar conta do seu próprio território, assim, de evitar uma coisa pior. Aí, nessa época, se deu o nome da Revolução Russa, no ano de 1917. E nós temos aí na Tríplice Aliança a Itália, né? Sim. Ela sai da guerra, ela passa, na verdade, de lado em 1915 e temos alguns motivos para isso, né? Quais os motivos que a Itália levou para mudar de lado? Primeiro de tudo, foi as propostas territoriais que ela recebeu e também porque o governo italiano acreditava que, passando de lado, fazendo parte da Entente, ele ia receber alguns benefícios. Aí ele se mudou de bloco. Então nós temos aí a formação de dois blocos distintos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Tríplice Entente com França, Rússia, Grã-Bretanha e a Tríplice Aliança com a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Naftali, nós vamos agora ver aí o que foi que houve, né? Qual foi o estopim, qual foi o momento crucial, né, para o desenvolvimento dessa guerra. Bem, o estopim da Primeira Guerra Mundial aconteceu no dia 28 de junho de 1914, quando o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia desfilavam pelas ruas de Sarajevo, na Bósnia, e foram atingidos por tiros de revólver do estudante Gavrilo Príncipe, que pertencia à Mão Negra. Diante de todo o acontecimento, né, tivemos aí, desencadeou a Grande Guerra. Mas, vejamos, a Sérvia foi acusada, né, de todo o processo de mando, né, e aí ela não quis assumir a questão do atentado. Sim, a Sérvia ela tinha uma ligação direta com a Mão Negra. E aí o governo do Império Austro-Húngaro responsabilizou ela pelo assassinato. Aí depois de um mês, ele declarou guerra mesmo contra a Sérvia. Aí a partir daí houve uma reação em cadeia e depois de 7 dias, todas as principais potências já tinham se engajado para a guerra. E foi aí que começou a Grande Guerra, que hoje em dia conhecemos como Primeira Guerra Mundial. Eis aí, né, o estopim de tudo, né? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, não é isso? Então vamos aqui para as fases da guerra, né, onde nós tivemos 3 fases. A primeira foi a de movimento, né? Não durou muito, né? Tivemos aí a fase de trincheiras e logo após tivemos aí a guerra de movimentos. Isso, você quer falar alguma coisa sobre a guerra de trincheiras? Sobre a guerra de trincheiras, devemos lembrar que a guerra de movimento não estava sendo muito eficaz, certo? Então, logo em agosto, eles começaram a cavar várias extensões de terras, pois eles viram que, cavando várias extensões de terras, eles poderiam ir avançando aos poucos. No caso, como é que funcionava? Nessas extensões de terras, chamadas de trincheiras, tinham vários arames farpados e tinha, de fato, lá um lugar onde os soldados ficavam. E no meio, onde era chamado Terra de Ninguém, e ficavam vários arames farpados e minas. Enfim. Essas trincheiras, né, onde os soldados ficavam para se proteger contra seu oponente, se você morresse por bala, mas morria dentro da trincheira. Por doenças, né? Vale lembrar que também, logo depois do início das trincheiras, foi usado os gases, né, que foi umas coisas muito famosas na Primeira Guerra Mundial. E o mais famoso dele é o gás de mostarda, que era muito mais comum os soldados morrerem por esse gás
ou morrerem mesmo nas próprias trincheiras, porque lá era muito comum pegar doenças por causa de ratos e pela própria vida que se mantinham lá, né? E o primeiro movimento, né, a guerra de movimento, foi de agosto a novembro, né, de 1914, não deu muito certo. E aí eles começaram com outro movimento, que foi o movimento das trincheiras, e foi até 1918, né? E aí vem todo um aparato onde, nessas trincheiras, os soldados eles tinham um momento, né, em que a morte viria a qualquer momento, por bala ou por doença. Vinícius, nós tivemos aí a entrada dos Estados Unidos na guerra, e aí eu queria que você nos falasse um pouco aí sobre essa entrada dos Estados Unidos nesse confronto. Certo. Ok, estamos no ano de 1917. A Alemanha estava quase perdendo. Vale lembrar que ela estava sendo atacada em todos os frontes, tanto da Rússia e, consequentemente, da Itália, que tinha traído, né, da França e dos soldados da Grã-Bretanha. O fato é que tivemos o acontecimento da Revolução Russa de 1917. Isso, Rússia, ela entrava em guerras, mas sempre alguém batia nela, né? Ela perdia todas. E na Primeira Guerra, de várias batalhas, ela perdeu só todas, né? E vale lembrar que, por causa disso, ela teve que sair, pois ela não conseguiria se sustentar com uma revolução procedente do seu país. Isso. Ok, então o que aconteceu com isso? Aconteceu uma balança desigual, pois a Alemanha ficava com mais países a seu favor. O fato é que os Estados Unidos viram e temiam que eles ganhassem a guerra. Mas nós temos que entender outra coisa. De 1914 até 1917, os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro, emprestando dinheiro para ter esse entende, e também importando alimentos e armas. E caso eles perdessem essa guerra para a Alemanha, obviamente eles não conseguiriam pagar esse dinheiro. Porque os Estados Unidos apoiavam a Tríplice Entente, né? Claro. Então, ele fazia negócio com o grupo, né, da Tríplice Entente. E não seria muito vantajoso eles ganharem, ok? Então esse é o primeiro motivo. Um dos fatores é a saída da Rússia, pois por causa disso os Estados Unidos temiam a derrota. E a segunda vertente é sobre a questão dos afundamentos dos navios, que foi a que, digamos que, pelo menos eu acredito que foi a oficial, né? Que foi a que todo mundo acredita. Bom, é óbvio que os Estados Unidos levavam essas mercadorias em barcos, em navios. E a Alemanha, vendo isso, acabou dando um bloqueio continental para a Inglaterra e a França. Obviamente, os Estados Unidos não concordaram com isso e continuou a sua política. O fato é que isso acabou ocasionando esse fato do afundamento dos dois navios dos Estados Unidos, o que desencadeou a entrada dos Estados Unidos. Então, nós temos aí a questão por que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra. Agora nós vamos aqui ver a questão do Brasil, né? O Yasmin vai nos falar aí por que o Brasil entrou na guerra. Seja bem-vinda e nos fala aí a questão do Brasil na guerra. O Brasil teve uma participação modesta na Primeira Guerra Mundial, já que não possuía grandes recursos bélicos. Assim sendo o país, né, que limitou-se a fornecer apoio pontual em colaboração aos combates aéreos e marítimos. E o Brasil forneceu também apoio àqueles soldados que estavam nos campos de batalha e estavam feridos. Então, assim, Brasil participa com uma participação modesta, né? Mandando pilotos para ter o reconhecimento aéreo, né, do território, medicamentos, né, médicos e alimentos. Então, todo esse movimento, todas essas ações que o Brasil teve na guerra, não foi um confronto direto, somente uma participação
de apoio, né? E em abril de 1917, né, as forças alemãs, né, abateram o navio. Nayara, seja muito bem-vinda. Nesse momento, quero que você nos fale aí sobre as consequências, né, dessa grande guerra. Desde já, muito obrigada, professor. E a Primeira Guerra Mundial, ela infelizmente deixou aproximadamente 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos e mutilados. E mesmo nos países vitoriosos, eles perderam uma grande parte da sua população masculina jovem. E os que voltaram ou estavam mutilados, né, sem braço ou sem perna, outras partes do corpo, ou se não com sérios problemas mentais por conta do barulho das bombas. E começou um período de declínio na Europa, com os problemas sociais como o desemprego, a fome, a miséria. E a instabilidade política e social ela favoreceu o surgimento de regimes totalitários. E diante disso, a sociedade ela vivia com medo da possibilidade de uma nova guerra, como de fato aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Essas consequências aí, né, atribuídas à Alemanha, foi assinada aí em junho de 1919, né, em Versalhes, né, no Palácio de Versalhes, por isso que o nome Tratado de Versalhes, né? A Alemanha perdeu todas as suas colônias, né, ultramarinas, que conseguiu nas guerras anteriores. Seu exército aí foi forçado a ter o mínimo, né, de policiais, né, de homens, foi obrigado a pagar aí uma multa exorbitante aos países vencedores. Enfim, a Alemanha ficou arrasada de várias formas. E, como você falou, as consequências dessa guerra tiveram aí milhões de pessoas mortas, pessoas doentes, com sequelas, né? Sem braços, sem pernas, rostos deformados, né? Enfim, foi um momento de dor, um momento de grande perca, né? Para o mundo todo. Nesse momento, agradeço a cada um de vocês, a Raíssa, muito obrigado, Yasmin, Jaciane, Vinícius, Naftali e Nayara. Obrigado mesmo pela participação do primeiro podcast, né, na gravação da Escola Alvaria com o tema Primeira Guerra Mundial. Um grande abraço e até a próxima.